Irmãos queridos, que privilégio para mim poder repartir com vocês a palavra de Deus e compartilhar algo que seja oportuno para a nossa vida como pastores e líderes. E eu gostaria de ler um texto com vocês que retrata alguns princípios sobre os desafios do ministério e como lidar vitoriosamente com os desafios do ministério. E o texto que eu quero ler e repartir com vocês está em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 21. Obrigado. 2 Timóteo 4, 9 a 22. Esse é um texto muito conhecido de vocês. É a despedida do apóstolo Paulo. São as últimas palavras dele antes de morrer. E ele escreve para Timóteo numa época muito difícil, porque ele já estava sentenciado à morte. Quando ele escreve, ele já sabe a sentença dele, que ele vai morrer. Então ele escreve como um condenado à pena de morte. Eu imagino a turbulência do coração, por mais preparado que um homem esteja, sabendo que a sentença de morte dele já saiu. Não foram 10 anos, nem 20 anos, nem 30 anos de prisão, mas pena capital. Se não bastasse isso, ele está preso agora não como um apóstolo, porque da primeira prisão ele foi preso como um pregador, como um apóstolo, como um plantador de igrejas, alguém que está preso porque os religiosos estão com ciúmes dele. Mas agora ele está preso como um bandido. Pesa sobre ele uma acusação gravíssima, ser um malfeitor. E ele diz isso no capítulo 2, versículo 9, você pode conferir isso. Ele diz: estou sofrendo até algemas com malfeitor. E o que está querendo dizer aqui é que caiu sobre a cabeça dele a imputação do maior crime do império, o incêndio de Roma. E eu não sei se você e eu já assistimos algum filme de ficção que retratasse uma cena tão grave quanto essa. Porque Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. Eu fiquei sabendo que a cidade de Criciúma tem em torno de 200 mil, 200 e poucos mil. Pense então, uma cidade 5 vezes maior que Criciúma. Agora pense num incêndio que dura 7 noites, 6 dias. Agora pense num incêndio que devasta 70% da cidade. Agora pensa no incêndio que dos 14 bairros da cidade, 10 são destruídos. Agora imagine vocês um crime dessa proporção sendo colocado nas costas dos cristãos. E Paulo, líder dos cristãos, é preso e pesa sobre ele esse crime de ser líder desses incendiários. Então imagine que a alma de Paulo, quando escreve essas palavras que nós vamos ler aqui, está debaixo dessa grande apreensão. Se não bastasse isso, ele enfrenta outra crise. A crise de um abandono geral na Ásia, porque ele está escrevendo para Timóteo. E Timóteo é pastor em Éfeso. Éfeso é a capital da Ásia, Ásia Menor. E se você perceber comigo, capítulo 1, versículo 15, ele diz que estáis ciente que todos os da Ásia me abandonaram. Então está tendo uma debandada geral. Então é um tempo em que não só a perseguição é cruel, mas os fiéis estão largando as fileiras. É um tempo então em que Paulo está fechando as cortinas da vida e percebendo que o cristianismo está correndo um grave risco. O futuro é sombrio. E se não bastasse isso,
a quem ele escreve a carta, Timóteo, que deveria pegar o bastão e continuar a obra, era jovem, era tímido e era doente. Então, este é o pano de fundo, este é o cenário que está por trás dessas palavras que nós vamos ler. Então, veja aí comigo, por favor, a partir do versículo 9. Ele escreve assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E ele prossegue e diz o seguinte: o Senhor me livrará de toda obra maligna, ele me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E eu quero só frisar agora o verso 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Princípios para você lidar vitoriosamente com o ministério. Primeiro princípio, já vou entrar direto nos princípios. Nos momentos difíceis da sua vida, você precisa convidar alguém para estar perto de você. Não fique sozinho. Todos vocês sabem disso. Não existe classe, se é que nós podemos chamar de classe, mais solitária do que a classe pastoral. O pastor, a pastora lida com gente, mas vive na solidão. Ele carrega às vezes os fardos dos outros, mas ele não reparte suas cargas com outrem. E é da mais alta importância na hora da crise, do aperto, da dor, da angústia, da lágrima, da injustiça, você ter um ombro amigo, você ter um amigo do peito, você ter alguém com quem você reparte suas dores, na convicção de que essa pessoa não vai julgar você, não vai trair você, não vai puxar o seu tapete. Para mim, a melhor definição de amigo é aquele que confronta você em secreto, em particular, e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando todos já foram embora. Todos nós precisamos de um amigo, pelo menos um amigo, para quem você pode abrir o coração, para quem você pode expor suas dores mais profundas, seus dramas mais íntimos. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Então, a solidão não é uma boa companhia na hora do aperto e da angústia. Nós somos um corpo e precisamos uns dos outros. É por isso que Paulo diz para Timóteo, no verso 9, confira aí comigo: procura vir ter comigo depressa. A pergunta é:
Você tem essa pessoa? Quem é a pessoa que tem liberdade de entrar na sua intimidade? Qual é a pessoa que acompanha você e a quem você tem coragem de prestar contas? O isolamento pastoral, irmãos, é alto risco. Nós vimos aí, o ano passado, esse ano, quantos pastores cometeram suicídio. Carregando fardos pesadíssimos. E nós devíamos fazer a seguinte leitura: onde nós estamos errando? Por que essas pessoas não tiveram coragem de nos procurar? Abrir o coração. Dividir o fardo. Então, o primeiro princípio é esse: nos momentos difíceis da vida, convide alguém para estar perto de você. Não fique sozinho. Segundo princípio, olha comigo aí o versículo de número 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O segundo princípio é: não fique olhando para os que desapontaram você. Não tem ministério indolor. Não tem. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. As pessoas vão ficar desencantadas conosco e elas nos desencantarão. Se você registrar memórias amargas, reminiscências amargas, frustrações de relacionamentos, você adoece. Você perde a paz, você perde o sono, você perde a alegria, você perde o foco. Então, o ponto básico é esse: não faça registro de mágoas. Zere a conta. Perdoe. Vire a página. Não perca a alegria do ministério por causa dos Demas que abandonam. Às vezes nós nos entristecemos mais com os poucos que nos abandonam do que com a maioria que está conosco. Até numa programação da igreja, pense comigo, você prepara uma boa programação, e aí você convida, aí o fulano, beltrano, ciclano, que você esperava que estivesse, não veio, você fica triste, porque a pessoa não veio. E às vezes deixa de se alegrar com tantos que vieram. Então, esse é um princípio importante. Não fique olhando para as pessoas que desapontaram você. Toque o seu ministério. Siga a sua carreira. Não perca o brilho dos olhos. Não perca a alegria da vida. Terceiro princípio. Veja o versículo 11 comigo. Parte B do versículo diz assim: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Terceiro princípio é: saiba pedir perdão e perdoar aqueles que um dia erraram com você. Para você entender esse versículo 11, você tem que ir para Atos 15, 36 a 41. Vocês se lembram que quando Paulo sai com Barnabé para a primeira viagem missionária, está escrito lá que o jovem João Marcos, ou Marcos, que era primo de Barnabé, vai com os dois missionários como auxiliar. A palavra lá no grego é huipereta. Huipereta era o auxiliar que era inferior a diácono e inferior a doulos, inferior a escravo. Huipereta eram os remadores de galés. É a palavra ministro que Paulo usa em 1 Coríntios 4. Importa que as pessoas nos considerem como ministros
como dispenseiros. Então, quando chamar você de ministro, não enche o peito não, não estufa o peito não, porque lá é Rui Pereta. É um condenado à morte que antes de morrer tem que prestar um serviço. Mas o jovem João Marcos acompanha os dois missionários, e você sabe disso, que em Perge da Panfilha, Atos 13:13, o João Marcos deixa os dois missionários e volta para a casa da mãe dele, em Jerusalém. Por que João Marcos voltou? A Bíblia não diz. Você pode até cogitar. E eu faço pelo menos 3 cogitações por que ele voltou. A primeira delas é porque ele era muito jovem e pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era, ele ficou meio desencantado e voltou. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade é que quando ele sai de Antioquia, quem era o líder da caravana era o primo dele, Barnabé. No meio do caminho, em Pafos, o comando da viagem se transfere da mão de Barnabé para a mão de Paulo. E ele deve ter pensado, bom, sob a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, mas na liderança desse eu não vou não. Segunda possibilidade. Mas a terceira possibilidade é a que eu mais creio nela. Está escrito em Gálatas 4, 14 e 15, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, onde ele foi na primeira viagem missionária, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Enfermidade física essa, que ele em 2 Coríntios 12:7, diz que era um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear. Ele pediu a Deus cura por 3 vezes, e Deus resolveu não curá-lo, dizendo para ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que enfermidade física era essa? A Bíblia não diz, mas dá-nos a impressão que essa enfermidade afetou a visão dele, porque está escrito lá em Gálatas 4 que os irmãos lá da Galácia acolheram-no como um anjo de Deus e, se possível, arrancariam os próprios olhos para dá-los a Paulo. Por isso Paulo tinha um amanuense para escrever as cartas. E quando ia concluir, ele pegava a pena e disse, veja com que grandes letras eu vos escrevo. Os estudiosos dizem que essa região, de onde João Marcos os abandonou, perto da Panfilha, era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. E muito provavelmente Paulo pegou uma malária. Isso produziu uma dor de cabeça alucinante. E então, provavelmente, o jovem João Marcos pensou assim, bom, eu não quero ficar doente, estou muito novo para isso, vamos embora. Agora, lá em Atos 15, 36 a 41, quando Paulo volta para Barnabé para fazer a segunda viagem missionária, Barnabé disse assim para Paulo, Paulo, vamos voltar sim, mas o meu primo quer voltar com a gente de novo. Diz a Bíblia lá que Paulo radicalizou e disse o seguinte, não, comigo ele não vai não. Eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Comigo ele não vai. Barnabé disse, Paulo, vamos dar uma chance para o menino. Ele é novo, inexperiente, mas ele está querendo ir, ele amadurece. Ele vai ser importante, vai ser útil para nós. Comigo ele não vai, Barnabé. Mas Paulo, você está sendo intolerante. Vamos deixar o menino ir com a gente. Vamos dar uma chance para ele, a gente pode ajudá-lo. Barnabé, comigo ele não vai. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, por causa do João Marcos, que os dois não andaram juntos mais. Aí Paulo fez a segunda viagem missionária, com Silas, o Barnabé pegou o João Marcos e levou para Chipre, Deus abençoou o João Marcos acompanhou o ministério de Pedro, e Pedro discipulou, o João Marcos se tornou o escritor do primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho de Marcos. Aí Paulo fez a terceira viagem, aí Paulo foi preso, aí Paulo foi açoitado, aí Paulo enfrentou naufrágio, aí Paulo passou por tantas crises na vida, Paulo amadureceu, que até Paulo amadurece, sabia? Aí Paulo está preso, já sentenciado à morte.
faz uma retrospectiva da vida e escreve assim para Timóteo: Timóteo, quando você vier, filho, traz o João Marcos. Eu não quero morrer sem encostar minha cabeça no peito dele, não. Eu não quero morrer sem me aproximar dele, não. Eu não quero morrer sem que ele esteja do meu lado, não. Ele me é útil. Prestem bem atenção nisso. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Não tem posição elevada que você ocupe de liderança na igreja que impeça você de se humilhar e pedir perdão e voltar e restaurar relacionamentos quebrados. Nós não podemos seguir o ministério deixando pessoas feridas pelo caminho. Talvez você precise conversar com alguém, pedir perdão para alguém, restaurar relacionamentos estremecidos. E dizer para aquela pessoa que um dia você disse para ela: você não serve para andar comigo. E agora dizer: eu preciso de você. Eu preciso de você. Não é errado e nem você perde a sua autoridade em reconhecer que um dia você errou e pedir perdão por isso. Você não perde a autoridade por isso. Você ganha autoridade. Quarto princípio. Olha comigo, versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Quarto princípio é esse. Mesmo que você esteja atravessando os momentos mais difíceis da sua vida, não abandone a palavra de Deus. Preste atenção. Paulo está numa masmorra, úmida, fria, escura. Paulo está sentenciado à morte. Pena capital, já decidida. Mas ele está querendo estudar mais. Tem muitas pessoas que, ao se decepcionarem com as circunstâncias da vida, por se frustrarem com expectativas não realizadas, se revoltam contra Deus, se afastam de Deus, deixam de ler a Bíblia, deixam de estudar a palavra, deixam de se deleitar na palavra, amarguram o coração. Então, é muito importante você perceber que quanto mais angustiosa seja a realidade que você esteja vivendo, mais você precisa da palavra de Deus. Ela restaura a alma. Ela traz alegria. Ela traz cura. Traz renovo. Dwight Lyman Moody tinha uma frase na capa da Bíblia dele, e a frase era essa: esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Quando você lê sua Bíblia, a Bíblia lê você. Quando você examina a Bíblia examina você. Quando você se alimenta dela, a sua alma é renovada. Agora preste atenção num ponto que é privilégio e é risco. Nós pastores, nós líderes, precisamos tomar muito cuidado para que a familiaridade com a Bíblia não tire de nós o encanto com a Bíblia. Um pastor me ligou há poucos dias, emocionado até, e disse: pastor Hernandes, eu me tornei apenas num fabricante de sermão. Tornou-se mecânico. Isso não mexe mais comigo. Eu me aproximo da Bíblia como um estudante de medicina aproxima de um cadáver para dissecar. Mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, examina aqui, examina ali, mas isso não tem nada a ver mais com o meu coração. Não deixe que
a empolgação com a Bíblia morra no seu coração. Não deixe. Quinto princípio. Veja versículos 14 e 15 comigo. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O quinto princípio é esse. Deixe o Senhor tratar daqueles que fizeram mal deliberadamente para você. Às vezes nós fazemos mal para as pessoas e as pessoas fazem mal para nós inconscientemente. Às vezes as pessoas fazem mal planejadamente, deliberadamente, conscientemente. Foi o que aconteceu aqui. Os estudiosos dizem que foi esse indivíduo, Alexandre o latoeiro, quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e consequente martírio. É gente que apunhala pelas costas, é gente que puxa o tapete, é gente que faz festa quando você cai e chora quando você se levanta. Você não sabe lidar com esse tipo de gente. Você não sabe lidar com esse tipo de situação. Porque a vontade do homem, filho de Adão, é fazer o quê? É dar o troco. Se não na hora, guarda uma carta na manga e pensa assim, você vai me pagar, sua hora vai chegar. E quando a hora chega, você se enche de uma alegria que não tem nada de santa. Então preste atenção nisso. Se alguém deliberadamente se levanta contra você, contra o seu ministério, entregue esta causa nas mãos de Deus. Não tente administrar isso, não tente dar o troco, não tente pagar o mal com o mal. Não entre nesse jogo, não faça a mesma coisa, falar mal da pessoa, destruir a imagem da pessoa, desqualificar a pessoa. Esse não é o jogo de um homem e de uma mulher de Deus. Deus sabe fazer isso, você não, eu não. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Nosso papel é pagar o mal com o bem. Nosso papel é orar a Deus e pedir uma oportunidade para servir essa pessoa. É claro, irmãos, que perdão não é uma coisa simples, não. E no ministério nós temos que aprender a perdoar. A perdoar. Sem perdão, não dá para ser pastor. Não dá. Sexto princípio. Confira aí comigo os versos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O sexto princípio é esse: você nunca está sozinho, pois Deus jamais abandonará você. Eu acho que todos nós temos tido essa experiência. Há momentos em que você se sente sozinho. Há momentos em que as pessoas mais próximas de você deixam você. É o que Paulo diz aí. Todos os da Ásia, versículo 1,15. Todos, não alguns, não a maioria, todos os da Ásia me abandonaram. Estar perto de Paulo agora era um risco. Se aproximar de Paulo agora era correr o risco de receber a mesma imputação de crime que está pesando sobre a cabeça dele. É fácil você se aproximar de alguém que está sendo promovido, honrado, debaixo dos holofotes. Mas aproximar-se de alguém que está sendo acusado,
está preso, já sentenciado à morte, de um crime tão grave, e quem está por trás da acusação é a máquina do governo, de um império truculento, é um risco. Mas o que eu fico impressionado é que quando Paulo é preso a segunda vez, ele era um cidadão romano, tinha determinados direitos, e ele teve uma audiência para se defender, tinha um direito romano. E o que eu acho impressionante é que o texto vai nos informar que havia no coração dele uma espécie de expectativa de defesa. Porque se existe um homem conhecido, era ele. Tantos filhos na fé, tantas famílias transformadas, tantas pessoas abençoadas. Por onde ele passava, ele sofria, mas deixava torrentes e torrentes de graça, de bênção para as pessoas, igrejas plantadas, vidas libertas. E ele vai para aquela audiência numa expectativa. Vai ter gente lá para dizer que eu não sou um bandido, que eu não sou um malfeitor, que eu sou um homem de Deus, que por onde eu passo, eu deixo boas marcas, boas influências. Eu não sou líder dos incendiários, eu sou um homem de Deus. Eu vou chegar lá, vai ter muita gente para me defender. Quando ele chega lá, não tem ninguém. Ninguém. Eu imagino até Paulo olhando para a porta dos fundos, vai entrar um crente, vai entrar um crente, vai entrar um crente. Termina a audiência, não entra ninguém para dizer, esse homem não é isso que vocês estão acusando. Não é fácil lidar com a ingratidão, não é fácil. Não é fácil lidar com o abandono, não é fácil. Não é fácil lidar com a solidão, não é fácil. Não é fácil lidar com a traição, não é fácil. Não é fácil lidar com as privações básicas, porque o maior representante do cristianismo, o maior apóstolo, o maior pregador, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, está velho, cheio de cicatrizes, abandonado numa prisão, sem ter uma capa para usar, na chegada do inverno. Mas quando todos os recursos da terra faltaram para ele, ele arranca do peito um brado de esperança e diz, mas o Senhor me assistiu. E fez mais uma coisa, e me revestiu de forças. Só é revestido de força quem está fraco, irmão. Até o apóstolo Paulo sentiu fraqueza. Paulo não era um super-homem. Paulo era um homem, com os mesmos sentimentos. Você já pensou que você dedicar a sua vida inteira para uma causa, e no final da vida, o que você tem de medalhas são feridas, são cicatrizes? Você já pensou que você enriquecer a tantos e fechar as cortinas da vida sem uma capa velha para usar? A fraqueza era natural, mas ele diz, o Senhor não só me assistiu não, ele me revestiu de forças. Sabem por quê? Porque no coração dele, o que estava acendendo e levantando como bandeira, não era a própria vida dele, ele tinha uma bandeira maior do que a preservação da vida dele. A preocupação maior dele era essa, para que o evangelho fosse pregado a todos os gentios. Foi isso que ele disse antes de partir para Jerusalém para ser preso. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, quanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vou dizer uma coisa chocante aqui. O que importa não é o pregador, é a pregação. Não é o evangelista, é o evangelho. Não é o mensageiro, é a mensagem. Você e eu passamos, o evangelho continua. Você e eu tombamos,
a palavra sobranceira prossegue a sua marcha. Você e eu morremos, o evangelho é eterno. Bendito seja Deus. Sétimo e penúltimo princípio. Veja comigo o versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. O princípio é esse. Viva intensamente para Deus hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Procura vir ter comigo depressa, mas venha antes do inverno. Por que Paulo está dizendo isso? Para você entender, você precisa talvez voltar um pouco também aos capítulos 27 e 28 de Atos. Quando ele foi preso a primeira vez em Roma, estava indo para Roma, vocês se lembram disso, ele aconselhou ao comandante do navio para não zarparem, para não saírem. Por quê que ele aconselhou isso? Estava chegando os 3 meses do inverno rigoroso, onde não era seguro navegar. Não escutaram o conselho de Paulo, viajaram a si mesmo, e vocês conhecem o resultado. Naufrágio, a carga do navio se perde, o navio se perde, só por providência divina é que as pessoas não morrem, porque Deus entregou aquela gente toda na mão de Paulo. Agora Paulo está escrevendo para Timóteo e diz: meu filho, vem antes do inverno. Sabe por quê, Timóteo, que você precisa vir antes do inverno? Porque se você esperar os 3 meses do inverno passar para você vir, eu já não estou mais aqui não, filho. Já aconteceu a execução da minha sentença. Se você não vier agora, filho, depois não precisa nem vir, porque eu não vou estar mais aqui. Então, Timóteo, se você quer vir comigo, se você quer estar do meu lado, se você quer estender sua mão para mim, se você quer me ajudar, se você quer estar do meu lado, você tem que vir logo, filho, porque depois não adianta mais. Sabe o que esse princípio ensina para nós, irmãos? Há determinadas coisas que ou nós as fazemos hoje, ou amanhã não vamos ter mais chance de fazer. Não deixe para amanhã. Aquele telefonema que você precisa dar, dê hoje. Aquele e-mail que você tem que mandar, manda hoje. Aquela visita que você tem que fazer, faça hoje. Aquela palavra para o coração da pessoa que você precisa dar, dê hoje. Aquela oferta para alguém que está passando uma magrela, que você precisa botar a mão no bolso e dar, dê hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Quer ver uma coisa, só para ilustrar isso? Para mim, uma das coisas assim, mais chocantes da cultura brasileira são os nossos funerais. Já perceberam isso? Hoje, gente, ninguém recebe mais elogio do que defunto. Já viu isso? É uma rasgação de seda em cima do caixão. A grande pergunta é se a pessoa que está ali inerte, sem vida, escutou pelo menos um pouco daqueles elogios que foram feitos em cima do caixão. Depois que morre, não adianta elogiar mais, velho. A pessoa não escuta mais. Então, se você tem que elogiar alguém, e não é pecado elogiar, faça isso hoje. Eu tenho aprendido, irmãos, que uma palavra boa, não estou falando de bajulação é pecado, porque bajulação é hipocrisia. Eu estou falando daquela palavra de ânimo, aquela palavra de encorajamento, aquela palavra abençoadora, porque tem gente que acha que se você fizer um elogio a alguém sincero, ela vai ficar orgulhosa. Não, a Bíblia está cheia de exemplos. Nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais. Valorize as pessoas, reconheça o valor das pessoas, diz isso para a pessoa. O que está lá escrito em Provérbios 31, o marido falando para a sua mulher: há muitas mulheres virtuosas, mas tu a todas excede. O que está escrito lá no livro de Cantares? Tu és
toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Para quem que ele está falando isso? Para ela. Você já fez uma pergunta, por que morto recebe mais flor do que vivo? Faz sentido isso? Eu fui num funeral em Vitória, certa feita, eu contei 86 coroas de flores no funeral. 86. Contrataram um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, pensando, meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa, mas para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flor, manda em vida. Você tem que fazer um elogio, faça em vida. Você tem que homenagear alguém, homenageie enquanto ele está vivo. O que Paulo está dizendo para Timóteo, meu filho, venha antes do inverno, é agora, filho, depois não vai adiantar. Ou você faz agora, ou não faz mais depois. Se você tem pai e mãe vivos ainda, e se eles moram aqui na cidade, faça uma visita pelo menos por semana. Se moram fora da cidade, pelo menos uma vez por semana, dá uma ligada. Procura saber lá se não está precisando de alguma ajuda. Não adianta mandar uma coroa de flores no funeral. Você tem que ajudar e demonstrar seu carinho. É agora. É agora. Você já perceberam isso, irmãos? Você passa 10 anos sem visitar um amigo. De que ele morre, você sai desesperado para ir lá. Mas morreu, ok, mas por que não fez pelo menos uma visita em vida? A pessoa estava doente, hospitalizada, não foi. Morreu, você sai de madrugada, sai de noite, sai a qualquer hora. Isso é para aliviar a nossa consciência da culpa. Então venha antes do inverno. Último lugar. Oitavo e último princípio. Confira comigo aí o versículo 18. Na parte final do versículo ele diz assim: a Ele, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. O último princípio é esse. A melhor maneira de terminar uma carreira é entregando ao Senhor toda a glória. Porque imagine vocês comigo a cena. Paulo sabia, e ele diz isso no capítulo 4, versículo 6, que ele estava sentenciado à morte. Já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Chega o dia. Se vocês certamente acompanharam, até bem recentemente, alguns anos, um brasileiro, um país asiático, sentenciado à morte. Porque entrou no país que não podia ter problema de tráfico de drogas. Sabendo disso, aventurou, foi pego, foi preso, sentença, pena de morte. O Brasil se envolveu, as embaixadas se envolveram, o governo pediu, o país não abriu mão, está condenado. E nós acompanhamos o drama da família. A data marcada, o dia chegando, a hora precisa. E a pessoa caminhando para a pena de morte, para execução. Esse dia chegou para Paulo. O dia da execução. Como é que ele caminha para o corredor? Como é que ele é tirado dessa masmorra? Como é que ele vai para o cadafalso? Porque notem vocês, ele é cidadão romano. É por isso que ele não foi crucificado igual Pedro. Pedro não era cidadão romano, Pedro era um cidadão comum. Pena de morte no Império Romano para cidadão comum era crucificação. Ele tinha privilégios, mesmo condenado à morte, morte rápida, degola, decapitado. E eu imagino, nesse momento,
o algoz, o carrasco, levando-o para o local de execução. E então perguntando assim para ele: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez esperando que Paulo fosse expressar a sua revolta, a sua decepção, a sua mágoa, porque ele não era um qualquer, ele era o grande bandeirante do cristianismo, o camarada que está sendo acusado de líder dos incendiários de Roma. A execução dele não se deu assim, fora dos holofotes. E quando lhe é dada a palavra, em vez dele abrir o peito para expor a sua dor, a sua mágoa, a sua revolta, a sua decepção, o que tem na boca dele são essas palavras: a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Bota a cabeça no cepo, a espada de Roma tosa-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro, tomba na terra como um mártir, é recebido no céu como um príncipe. Este é o homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos amados, se Paulo fosse analisado pelas lentes do sucesso dos homens, ele seria um fracasso. Encerra a vida pobre, velho, cheio de cicatrizes, abandonado, acusado injustamente, passando frio, privações. Mas a glória do mundo é outra. Ele diz no versículo 8, que não está indo para o cadafalso. Não importa se Nero o considerou culpado. Ele diz: o que importa para mim é que o reto juiz, diante de quem eu vou comparecer, vai me dar a coroa da justiça. Eu estou indo a receber o meu prêmio, não dos homens, mas de Deus. A recompensa nossa não vem da terra, vem do céu, não vem dos homens, vem de Deus. Que Deus abençoe o seu coração. Que você esteja empolgado com o ministério. Que as vicissitudes da vida não apaguem o brilho dos seus olhos, nem diminua o calor do seu coração. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.